Alô, alô, minha gente! Sejam bem-vindos aqui ao estúdio, viu? E é o seguinte, ó. Amanhã estarei desenhando com a galera, fazendo mais uma ação. Se você não viu o trailer ainda, vá-se embora ver o trailer, que a ação ficou bem legal, a galera desenhou e vai dar para alguém que ama colorir, a maioria para mãe, né? Nesse domingo, um bom domingo, qual seja a família. E eu vou estar terminando esse desenho aqui, junto com a galera, no 13 de maio amanhã. E claro, vou registrar tudo e compartilhar com vocês. Agora vamos lá, né? Qual é a história desse desenho, né? É porque eu quero falar para vocês sobre o processo artístico, né? Vamos ter um papo cabeçudo, né? Um papo intelectualoide. Vocês topam? Então é o seguinte, eu sempre gostei muito de mostrar o desenho para meus alunos e esse sempre foi o termômetro, né? Então eu gostava muito de mostrar esse aqui, né? E perguntar para eles assim, tá de dia ou tá de noite? O que é que você acha? Tá de dia ou tá de noite? Né? E quando meus alunos viram esse desenho aqui, eles ficaram, nossa, é muito talento, Mas não é talento não, gente. É outra coisa, completamente diferente, que eu vou explicar para vocês bem direitinho. Porque todo mundo pode desenhar com sentimento. Ainda mais se você estiver desenhando para alguém que você ama pintar, né? Aí é o sentimento de duas pessoas e pessoas muito próximas, elas compartilham, ó, os símbolos. Pessoas muito próximas compartilham os símbolos. Então, você já fez o seu desenho para dar para alguém que você ama desenhar depois de assistir ao filme, no domingo de 5 da tarde? Ó, faça seu desenho, rapaz. Acesse lá a playlist. Faça um desenho para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para seu filho, né? Então, é muito simples, ó. Dura muito pouco, dura 10 minutinhos você faz com o seu sentimento do momento. Então, ó, você vai escolher 2 lápis de cores diferentes, né? Ó, cores diferentes só. Um mais forte e outro mais fraco, pode ser. E você vai fazer um quadro do tamanho que você quer desenhar, né? E depois de fazer esse quadro, você escuta um pouquinho as músicas, 2 minutinhos escutando as músicas e testa os 2 lápis. Aí depois você para um pouquinho, bota a playlist do começo, né? E aí você faz o desenho escutando a música. E quando a música acabar, você para de desenhar e esse foi o sentimento do momento. Foi o sentimento da música. Aí você guarda ele no envelope e você dá para alguém que você ama desenhar depois de ver o filme. Então, gente, ó, vamos agora falar papo sério. Vamos falar sobre o processo artístico, né? Esse processo que fiz com minha mãe, que foi uma coisa assim meio sinestésica, né? Foi uma experiência sinestésica, né? De alguma forma. Então, vamos embora, ó. Seguinte, a arte, ela tem Eu queria dizer para vocês, continuar a história de que não é talento, certo? Não é talento, ó. A arte, ela tem um propósito, beleza? E o propósito da arte, cada arte tem um propósito, né? Essa coruja, ela foi usada por minha mãe numa passeata de defesa do meio ambiente. E era uma passeata interreligiosa, então tem um significado espiritual para ela também, né? E o sentimento justamente da defesa do meio ambiente, da luta contra a ganância. E a coruja é um símbolo, né, disso, porque está ameaçada de extinção. Né? O estudo da minha mãe foi justamente, aí eu vou mostrando as fotos para vocês, o estudo da minha mãe foi justamente tentar trazer o sentimento da música, né? Então ela pegou, né, essa aqui é ela, Célia. Tá aqui. Então ela pegou esse desenho aqui que eu fiz para ela, né, que era justamente a máscara para ela usar na passeata, e ela escutou a música, passando o dedo no desenho e tal, sentindo o sentimento da música. E quando ela foi desenhar, ela imaginou as cores, né, que a música estava trazendo e trocou de cor. Aqui foi quando ela trocou para o preto, quando a música ficou mais forte, né, quando começou a segunda música. Essa foto ficou bem legal. E aí depois eu tirei uma foto e ela teve uma grande descoberta, né? Ela viu aqui um bocado de coisa. Ela viu 3 bruxas de pano nesses padrões aqui. Sabe o que eu vi? Eu vi os rostos aqui em cima, as pessoas de branco num lugar muito quente, né? Será que aqui sim funciona? Falando alguma coisa para alguém que estava no meio, né? E aí veio também uma parte minha sobre o cristianismo, uma reflexão minha, mas não vou compartilhar agora não. Mas o que é que você vê nessa foto? Se você não conseguir ver nada, talvez você esteja apressado. As crianças veem. E talvez no filme você consiga ver. E tudo isso aqui levou a muitas reflexões dela, né? E por isso ela acabou se emocionando, né? Inclusive reflexões sobre o meio ambiente, reflexões sociais e muitas reflexões, ó, íntimas. Mas o que é íntimo, hein? Então vamos descobrir o que é íntimo. Íntimo é o seguinte, né? Íntimo é o nosso
coração de criança. Ele pode ter todas as cores. E a gente mostra suas cores, né? A gente pinta ele apenas para amigos de verdade, em dias de visita, né? Pelo menos é assim que sinto depois de estar em contato com esse processo artístico em mim e também na minha mãe. Vamos chegar agora no desenho. Então, qual é o propósito desse desenho? Esse desenho tem um propósito também, assim como o seu desenho tem um propósito, de alguém que você ama colorir e provavelmente se emocionar com isso. Né? O propósito desse desenho aqui do navio é o seguinte, ele vai ser usado em outro filme meu sobre o abandono do centro do Recife. Né? Um filme mais sério, que já foi gravado e está em processo de edição. Né? E o sentimento dele é que esse desenho é o desenho dessa capa aqui desse livro, né? E esse livro não é meu, esse livro é de uma pessoa que já se foi e uma pessoa que amo muito. Então tem esse sentimento. E a parte simbólica, né, é que ele representa a aristocracia falida portuguesa. Você imagina que Portugal, né, na aristocracia existe um desejo de recolonizar Angola? Cara, como assim? Né? Então, é uma aristocracia falida e o simbolismo está aqui, porque o navio está aqui e tem uma tempestade ali se aproximando, né, dialogando com a questão do mito sebastianista de Portugal e com a questão também personalista brasileira, que Sérgio Buarque de Holanda fala no livro dele, Raízes do Brasil. O estudo disso aqui foi o seguinte, ó, eu olhei tanto para essa capa antes de desenhar, tanto, tô desenhando faz uma semana, pouquinho, e eu tentava descobrir de onde é que vem a luz, né, o que a pessoa que pintou estava pensando em relação à luz, de onde é que ela estava vindo, e perceber essa sombra aqui, né, e aí esse foi o grande estudo, olhar para essa foto longamente. E aí, quando desenhei, era tudo que eu estava tentando imaginar. De onde é que está vindo essa luz? Então, isso aqui não é talento, não. Isso aqui é propósito, sentimento, simbolismo, estudo e imaginação. E tudo isso leva a uma grande reflexão. Então, desenhando esse navio, eu tentei colocar o vento empurrando essas velas para derrubar o navio, de certa forma, dar essa ideia. E não consegui, mas tudo bem, esse é só o rascunho, que ele vai ser ampliado para entrar no outro filme. Né? E a reflexão que me veio mais forte foi essa aqui. Né? Muito se fala sobre existir um complexo de vira-lata no Brasil em relação aos Estados Unidos. E pensei, será que a raiz disso é a grande admiração à poesia portuguesa? Né? Porque a poesia de Fernando Pessoa é uma poesia clássica, uma poesia que não admite erros. Né? E aqui a gente também tem o bacharelismo, que é outro conceito de Sérgio Buarque de Holanda também. Né? O bacharelismo muito forte, né? Muito amor por essa poesia portuguesa, a gente viveu isso por muito tempo. Então, não sei, né? Preciso estudar e, na realidade, nem é a minha área. Mas essa reflexão veio com o fazer artístico. Então, o fazer artístico tem muito significado. Então, imagine o significado que vai ter para sua mãe, se for para ela que você vai fazer um desenho para ela colorir. Acesse a playlist, faça um desenho para alguém que você ama colorir. Agora, vamos lá, finalmente, ao grande propósito do filme, né? É esse. Vamos começar aqui do estudo, ó. O estudo é o seguinte, gente, é a sinestesia que me levou ao audiovisual, né? De dialogar o sentimento da música com o desenho, com a cena, com a fotografia. E eu estava sentindo tudo isso. E aí, da minha imaginação, veio um método, né? De tentar saber se as pessoas também podem sentir isso e descobri que sim. Tanto minha mãe, que ela sentiu, tanto com as pessoas com quem fiz a ação que está lá no trailer. E sei que as pessoas lá no 13 de maio amanhã também vão sentir. Né? E a grande reflexão que chego, algo que eu já sabia na música, descobri que essa experiência de música e desenho, essa experiência sinestésica, não se trata de talento. Não é talento mesmo. É uma questão de propósito. Qual é o propósito? Faça um desenho. Ai, desculpa. Faça um desenho para quem você ama colorir. Saindo um pouco das redes sociais. Né? E o sentimento é a família reunida. Imagine aquelas festas em que alguém que você não vê há muito tempo e aí você conversa até tarde da noite com essa pessoa e as crianças querem estar lá, né? Vendo tudo. E aí você conversa um assunto sério, correto? Mas você conversa direitinho porque a criança está ali, imaginando que ela não vai entender muita coisa. Mas depois você precisa trabalhar isso em você próprio, até para conversar com a criança depois sobre aquilo que foi. E aí os adultos acabam realmente trabalhando isso em si mesmos. Mas isso está acabando, porque está todo mundo na rede social. Da certa hora, todas as crianças vão para o quarto com o celular,
somente as mais velhas. Então, outro grande propósito é sair um pouco das redes sociais, porque rede social é um lugar íntimo, é onde a gente se expõe, é onde a gente mostra a nossa intimidade, gente. E rede social não deve ter vídeo curto, não deve ter propaganda, deve ser um lugar íntimo mesmo, que a gente mostra para os amigos de verdade. Então, voltando aqui, para terminar é isso. Aliás, para terminar não é isso não, já falei tudo. Para terminar é isso aqui, ó. Acesse a playlist, o link está aí na descrição. Acesse a playlist. Faça um desenho para quem você ama, colorir, depois de ver o filme. Você vai escutar a mesma música, que minha mãe escutou para fazer a arte dela, e a pessoa que você ama que vai colorir vai também escutar a mesma música. E aquelas pessoas próximas, elas compartilham os símbolos. Então, provavelmente vai ser uma experiência com muita emoção. Grande abraço, minha gente. Até domingo, 11 de maio, 5 da tarde, aqui no canal Filme Estreia. E é isso. A gente tá esperando vocês. Vem com a gente. Tá bem bonito.